A fé sem obras é inoperante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 14 a 26. Reflitamos sobre o tipo de fé que professamos. O texto suscita uma reflexão sobre o tipo de fé que agrada a Deus. Aqui Tiago discorre sobre a relação íntima entre fé e obras. Não dá para falar de fé sem atos concretos, sem frutos dignos de arrependimento. A fé é uma doutrina-chave da vida cristã, em todos os sentidos. Sem ela, não agradamos a Deus. Começa que somos salvos pela graça mediante a fé. Não é um sentimento vago dentro de nós. É a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e a certeza das coisas que esperamos. A convicção de fatos que ainda não são vistos. A fé genuína no Cristo, que salva e liberta, produz mudanças e atos concretos. Do contrário, não passa de mero emocionalismo de fachada. Muitos, mesmo depois de professar sua fé no Cristo, de serem batizados e fazer parte do rol de membros da Igreja Visível, voltam às práticas antigas. Por que isso acontece? Porque não houve regeneração de fato, não houve novo nascimento. Busquemos a trilha da fé verdadeira. Tiago argumenta que há 3 tipos de fé. A fé morta, árida, que não gera vida, é a fé do intelecto. A fé manifesta pelos demônios, intelecto e emoções. E a fé viva, salvífica, geradora de resultados, envolve o ser inteiro, alma, corpo e espírito. Uma pessoa com a fé árida coloca as palavras no lugar dos atos. A vida dessa pessoa não condiz com o seu discurso. Tiago ilustra a sua argumentação com um fato simples e corriqueiro. Alguém necessitado entra na igreja. Aquele que tem a fé morta observa o visitante e tem sempre uma saída espiritual, entre aspas. Especialmente um versículo na ponta da língua para a situação. Esta saída nunca o leva a uma ação efetiva, ou seja, ajudar de forma concreta. Tiago aqui usa uma ilustração pesada, fala da fé dos demônios. Como assim? Demônios têm fé? Como é essa fé? De que forma eles a manifestam? Eles acreditam na existência de Deus, na divindade do Cristo e na existência de um lugar de castigo eterno. Também reconhecem a suprema autoridade do Cristo. Eles recuam ante o poder da palavra de Deus. A fé morta age no âmbito do intelecto. A fé demoníaca age no âmbito das intelecto e emoções. Os demônios creem e tremem, mas continuam sendo demônios. Quando cremos verdadeiramente, somos transformados e frutificamos para Deus. Tiago usa como exemplo dessa fé Abraão e Raabe, porque eles ouviram e receberam a mensagem de Deus por meio de sua palavra e entraram em ação. O valor da fé é proporcional ao seu objeto. Muitos dizem, eu creio. Em quem ou no que você crê? Não somos salvos pela fé na fé. Muitos creem em muitas coisas, há muitos objetos de fé.
No entanto, só podemos ser salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, conforme revelado em sua santa palavra, reforçando o que já fora dito antes. A fé justifica o homem diante de Deus, e as obras testificam dessa justificação diante dos demais homens. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.